Olá! Daremos início a uma análise pormenorizada da teoria geral e das concepções filosóficas que estruturam o direito ambiental. O nosso escopo aqui é preciso: realizar um exame exaustivo das bases dogmáticas, constitucionais e doutrinárias desta disciplina jurídica de fundamental importância. Para uma abordagem sistemática e para garantir a profundidade exigida, a nossa análise foi segmentada em 5 seções distintas. Iniciaremos pelo conceito e pela natureza jurídica, em seguida, abordaremos a sua topografia constitucional, faremos uma digressão necessária sobre as dimensões dos direitos fundamentais, definiremos o objeto e a finalidade da tutela e, por fim, exploraremos as correntes filosóficas doutrinárias que o sustentam. Pois bem, iniciamos pela primeira seção, Conceito e Natureza Jurídica. O objetivo aqui é assentar os fundamentos e a classificação dogmática do direito ambiental, estabelecendo, assim, as premissas para toda a nossa discussão subsequente. O conceito de direito ambiental, em sua essência, pode ser definido como o conjunto de princípios e normas jurídicas vocacionado à proteção integral do meio ambiente. A finalidade é dúplice: por um lado, a preservação das espécies e, por outro, a garantia de uma sadia qualidade de vida. É fundamental notar que não se trata de uma proteção estática, mas de uma tutela dinâmica, com um claro viés prospectivo. Passemos agora às suas características essenciais. Primeiramente, a sua extensão temporal. O direito ambiental é marcadamente intergeracional, estendendo sua tutela não apenas às presentes, mas fundamentalmente às futuras gerações. Em segundo lugar, a sua natureza jurídica. Trata-se de um direito difuso. E o que isso significa dogmaticamente? Significa que seus titulares são indetermináveis, ligados por uma circunstância de fato, sendo impossível a sua individualização. Uma lesão ambiental, portanto, afeta uma coletividade de sujeitos que não pode ser determinada a priori. Avançamos para a segunda seção, a topografia constitucional. É imperativo compreender a exata localização do direito ao meio ambiente na arquitetura da Constituição Federal de 1988. E neste ponto, deparamo-nos com uma peculiaridade notável: uma dupla inserção. Este é um ponto nevrálgico da nossa análise. O direito ao meio ambiente ostenta uma natureza híbrida no texto constitucional. De um lado, o artigo 225 o consagra expressamente como um direito fundamental. De outro, o artigo 170, inciso 6º, o estabelece como um princípio reitor da ordem econômica. Essa dupla inserção revela de forma inequívoca a mens legislatoris do constituinte originário. A atividade econômica não é um fim em si mesma. Ela encontra um limite intransponível na necessidade de se manter um meio ambiente ecologicamente equilibrado, que, por sua vez, é uma condição sine qua non para uma existência humana digna. A interconexão entre esses dois dispositivos é a chave de abóboda para a correta interpretação de todo o sistema de tutela ambiental. Chegamos à terceira seção, as dimensões dos direitos fundamentais. Para uma correta classificação do direito ambiental, faz-se mister uma digressão doutrinária sobre a teoria das dimensões ou gerações dos direitos fundamentais. Essa análise nos fornecerá o contexto histórico e evolutivo da proteção da pessoa humana. A questão de partida é, portanto, o que caracteriza os direitos fundamentais de primeira e de segunda dimensões? A compreensão dessa base é indispensável para que possamos entender a evolução que se seguiu. Os direitos de primeira dimensão, cujo valor-fonte é a liberdade, englobam os direitos civis e políticos. São as chamadas liberdades negativas, que impõem ao Estado um dever de abstenção. Já os direitos de segunda dimensão, centrados no valor igualdade, compreendem os direitos sociais, econômicos e culturais. Aqui, a liberdade é positiva, demandando do Estado uma atuação prestacional. Estabelecidas as premissas das duas primeiras dimensões, a questão subsequente é inevitável. Qual é o conteúdo jurídico dos direitos de terceira dimensão? É exatamente neste ponto que o nosso tema se insere. O valor nuclear aqui é a fraternidade ou solidariedade. A titularidade transcende o indivíduo, abarcando os direitos difusos e coletivos. O foco é a coletividade, a sociedade como um todo, em uma clara superação da visão individualista. E é precisamente nesta dimensão que se aloja o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. A questão que se coloca é: a evolução dos direitos fundamentais cessou na terceira dimensão? A doutrina contemporânea reconhece novas categorias? A resposta é afirmativa.
A doutrina majoritária já reconhece uma quarta dimensão, atrelada aos efeitos da globalização, à bioética e ao direito à democracia. E, mais recentemente, consolida-se a quinta dimensão, que consagra o direito à paz. Com isso, encerramos o panorama evolutivo das dimensões dos direitos. Concluída a análise dimensional, adentramos a quarta seção, objeto e finalidade da tutela. Aqui, o nosso propósito é definir com precisão o que a norma ambiental protege e qual é o seu objetivo teleológico, ou seja, a sua finalidade última. De forma direta e categórica, o objeto imediato de tutela é a proteção do meio ambiente em si mesmo considerado. A finalidade, contudo, é imediata, garantir a sadia qualidade de vida. E aqui é crucial reiterar o aspecto intergeracional. A tutela não se esgota no presente. Ela visa, primordialmente, a assegurar a qualidade de vida para as presentes e, de modo fundamental, para as futuras gerações. Adentramos agora a nossa última e mais densa seção, as correntes filosóficas doutrinárias. O objetivo é explorar as bases do pensamento que servem de justificação e fundamento para a própria existência da tutela jurídica do meio ambiente. A doutrina especializada costuma sistematizar o pensamento ambiental em três grandes correntes filosóficas. A antropocêntrica, que posiciona o ser humano como o centro e medida de todas as coisas. A biocêntrica, cujo foco de proteção se estende a todas as formas de vida. E, por fim, a ecocêntrica, que visa proteger o ecossistema em sua totalidade. Aprofundemos a corrente antropocêntrica. Sua premissa geral é que o meio ambiente não é titular de direitos próprios, servindo como um instrumento para a satisfação das necessidades humanas. Segundo a balizada doutrina do jurista José Rubens Morato Leite, esta corrente se desdobra em duas subcorrentes. O economocentrismo, uma visão utilitarista que enxerga o meio ambiente apenas como fonte de recursos econômicos, e o antropocentrismo alargado, que posiciona o ser humano como um guardião da biosfera, reconhecendo que a proteção ambiental é condição essencial para a própria sobrevivência e dignidade humanas. Essa discussão nos conduz à pergunta central de toda esta análise. Qual dessas concepções filosóficas foi efetivamente adotada pela Constituição Federal de 1988? A resposta a esta indagação define todo o alcance e a intensidade da proteção ambiental no ordenamento jurídico brasileiro. A tese prevalecente e que encontra robusto amparo textual é a de que a Constituição da República adotou a corrente do antropocentrismo alargado. A prova cabal reside na própria redação do caput do artigo 225. Ao qualificar o meio ambiente como bem de uso comum do povo e como essencial à sadia qualidade de vida, o texto constitucional deixa claro que a proteção ambiental tem como finalidade última a garantia da dignidade e da sobrevivência do ser humano, posicionado como seu guardião. Contudo, uma análise completa exige o exame das nuances. A corrente biocêntrica, que defende a proteção de todas as espécies vivas sem hierarquia, não foi de todo ignorada pelo Constituinte. Encontramos um traço nítido de sua influência no artigo 225, parágrafo 1º, inciso 7º, que veda as práticas que submetam os animais à crueldade, reconhecendo assim um valor intrínseco na vida não humana, para além de sua utilidade para o homem. Por fim, para esgotar o tema, temos a teoria ecocêntrica, a mais abrangente de todas as concepções. Aqui, o objeto de proteção é o planeta Terra como uma totalidade, o que inclui não apenas os elementos bióticos, dotados de vida, mas também os elementos abióticos, como a água, o ar e o solo. Essa corrente reconhece um valor intrínseco em todo o ecossistema. Este conteúdo é uma produção exclusiva do canal youtube.com/jusgabarito.